informação, isso foi publicado pela Folha de São Paulo mais cedo. E na introdução da matéria eu falava que enquanto acontece o julgamento, houve também o depoimento de Talhaferro na Comissão de Segurança Pública do Senado e havia um fator a mais que passava pelos Estados Unidos. Hoje, enquanto a gente está fazendo essa entrevista, cobrindo o desdobramento do julgamento, houve uma audiência do representante comercial dos Estados Unidos envolvendo o tratamento do STF por Big Techs e uma apuração quanto ao que acontece com o Brasil na sequência em termos de tratamento comercial. A gente tem essa notícia de que 5 bancos então receberam questionamentos quanto à aplicação da Lei Global Magnitsky contra Moraes. Agora, isso toca também num ponto do próprio julgamento. Moraes falou na abertura do julgamento que havia, claro, ele citou o outro processo por coação no curso do processo envolvendo o trabalho do deputado federal exilado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e como seria uma tentativa de coagir esse processo. As coisas parecem estar interrelacionadas. Acho que fica claro o cenário que eu estou pintando aqui. Então, o comentário do senhor a respeito disso e a percepção de, olha, isso é uma questão que tem a ver com o retorno do Estado de Direito ao hemisfério ou isso é uma questão, como diz Moraes, de interferência e até coação no curso do processo em uma coisa como essa, com a notícia que veio à tona hoje mais cedo. Veja, não tem como a gente pensar nem que isso seja um ataque à soberania, porque, mais uma vez, a Magnitsky é uma lei norte-americana aplicada nos Estados Unidos e nós recebemos os efeitos dessa aplicação. Então, ela não está sendo aplicada aqui. Então, não tem como dizer que interfere na nossa soberania. Nem poderia e nem interfere. E, em segundo, não há coação. Veja, essa alegação de que você reclamar para um país da violação de direitos humanos que acontece no seu é uma coação porque aquele processo está em curso, veja, inviabiliza a atividade de qualquer advogado, de qualquer jornalista, de qualquer político. É comum que você vá à ONU reclamar de coisas que estão acontecendo ainda dentro do seu país, que você vá à OEA. Quando veio aqui, inclusive, o Pedro Vaca, há algum tempo no Brasil, eu fui um dos que fui lá contar as violações, fui convidado e fui contar as violações que entendia eu que aconteciam dentro do país a direitos humanos e a liberdade de expressão. Com isso eu estava coagindo alguém? Os processos ainda, todos eles estão em curso. Nenhum processo dentro dos inquéritos, inclusive, acabam. Até mesmo o da Cruzoé, lá de 2019, não acabou. Então, enfim, isso é uma coação, porque os processos ainda estão existindo, não faz sentido essa alegação. Me parece que, juridicamente, isso é uma invencionice, né? Como se diz. Então, não vejo que seja possível. E esse inquérito, ele é um coelho retirado da cartola, digamos assim, para pressionar o Bolsonaro, o Eduardo e aqui também o Jair, o pai, que aqui está no Brasil. Quanto à aplicação ou essa carta aos bancos brasileiros, eu acho que isso, Marcos, mostra bem que a Magnitsky não tem essa questão de, mas é em etapas que ela é aplicada, é aos pouquinhos, é possível aplicar na hora, para cada ministro que vai dar um voto, dá para aplicar uma Magnitsky. As pessoas criam alguns mitos em torno dessa aplicação, e a verdade é que é uma lei, e qualquer lei, a sua aplicação é burocrática, segue, portanto, ela vai sendo feita aos poucos. O sancionado, ele se vê, talvez essa seja também uma boa analogia, como se estivesse num banco de areia movediça, né? É mais ou menos assim, ele já afundou, só que vai sendo aos poucos, ele não vai afundar de uma vez só como se estivesse numa piscina, é numa areia movediça, é aos poucos que a areia envolve o sancionado, porque tem essa burocracia. Então, nem é possível aplicar uma Magnitsky para cada ministro que vota, porque não é assim que funciona, nem é possível dizer que o ministro Moraes ou qualquer outro sancionado receba tudo de uma vez, ou se não está recebendo é porque a lei não está sendo aplicada. Essa carta mostra bem que há uma pressão, essa pressão vem, isso vai sendo, portanto, escalado aos poucos, mas a aplicação é uma só. E eu creio que a grande dúvida aqui, né, Marcos, me parece que o setor privado, ou os bancos privados, já se posicionaram, eles já tiveram uma demonstração clara de que, enfim, eles vão seguir o seu compliance internacional. Agora, aqui o Banco do Brasil, sobretudo, que tem essa ligação com o governo, é que parece que precisa dar uma demonstração um pouco mais clara sobre isso, porque a última nota do Banco do Brasil foi no sentido de nós vamos cumprir o compliance internacional, portanto, obedecer a Magnitsky, mas também vamos cumprir as leis nacionais, e com isso eles parecem dar uma sinalização dupla. É necessário que haja um posicionamento claro a respeito disso, até para como uma resposta a esse tipo de carta ou de questionamento dos Estados Unidos. Doutor, para a gente encerrar brevemente, eu
isso também tem um peso internacional que passa além da disputa diplomática Brasil-Estados Unidos. Eu trazia na minha coluna, que está no newsletter da Epoch Times, se você quiser receber o newsletter aí no seu e-mail, link está aqui embaixo na descrição, mas eu trazia à tona o seguinte numa coluna no sábado, a repercussão de que o New York Times e o The Economist falavam a respeito do Brasil como um modelo a ser seguido no julgamento de Jair Bolsonaro. Os dois veículos flutuavam a seguinte ideia, estou lendo aqui da coluna, os dois flutuam a ideia de que o que acontece com Bolsonaro deveria ter acontecido com Trump e que seria possibilidade para líderes europeus que ganham fôlego nas pesquisas. Seria proteger a democracia de ameaças institucionais. E, de fato, ministros antes, mesmo se reunindo nos eventos do Gilmar Mendes em Portugal, Barroso, Moraes, falavam sobre como eles teriam o antídoto para uma questão política dos tempos do que eles chamam de populismo ou nacionalismo ou como quer que seja. Uma coisa que também é observada, então, tanto por veículos americanos de imprensa quanto por veículos europeus. Queria ouvir o seu comentário a respeito do assunto, na dimensão de que poderia esse julgamento ser um modelo de como outras democracias deveriam proteger as suas instituições, como foi citado pelo New York Times e pela The Economist? É sempre muito fácil a gente defender alguma coisa de longe, né? Isso me parece ser a chave, né? Tem muita gente, por exemplo, defendendo a soberania da Venezuela fora da Venezuela. Tem muita gente defendendo, não é, o vigor da medicina de Cuba fora de Cuba. Agora, o duro e também, enfim, alguns veículos acabam defendendo a democracia brasileira fora do Brasil. Agora, venham viver aqui experimentar a liberdade de imprensa, como anda aqui no Brasil, e para ver se isso realmente segue dessa maneira. Assim como, por exemplo, inclusive um dos criadores, teve aquela notícia, um dos criadores da Magnitsky disse que, nesse caso do Moraes, estava mal aplicada, mas qual é o conhecimento, será, do caso real ou do que acontece aqui no Brasil dessas pessoas para assim se manifestarem? Então, esse é o grande ponto. Acreditar, por exemplo, que a democracia no Brasil é mais vigorosa do que a democracia nos Estados Unidos é você desfocar a realidade de tal maneira que não tem nem como discutir, né? Eu acho que a grande diferença, inclusive, que a gente pode sentir entre as duas democracias, se é que a nossa a gente pode se chamar aqui de democracia, ou ainda pode, é de que as instituições dentro dos Estados Unidos, elas sobrevivem apesar das pessoas, né? Então, entra um governante ou outro, as coisas não mudam muito. Pode ter esse ou aquele abalo, mas não mudam muito. Aqui no Brasil, entra um ou outro governante, o país inteiro muda-se por completo. E isso revela que as nossas instituições aqui estão muitas vezes subjugadas às pessoas dos governantes. Isso não acontece nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso por si só diz qual democracia é mais pujante ou inabalada a ponto da gente ter algo a ensinar aos Estados Unidos ou a eles poderem fazer o que nós fizemos por aqui. Creio que se eles fizessem ou quisesse, ou algum juiz lá quisesse fazer o que fizeram por aqui, sem dúvida alguma, essa força das instituições conteria esse ímpeto desses juízes. Aqui, as nossas instituições não foram capazes. Tanto que um bom exemplo é o que a gente acabou de mencionar. Essas denúncias do talha-ferro, por exemplo, num país com instituições fortes, nós teríamos um Ministério Público autônomo para investigar, nós teríamos corregedorias autônomas e independentes para investigar, mas isso não acontece. E por quê? Porque aqui a pessoa do juiz, sobretudo do juiz da Suprema Corte, é tão relevante ou tão maior que ela, de alguma forma, subjuga a possibilidade desse juiz ser investigado pelas demais instituições. Bom, perfeito, então, fica aí. E claro, por mais que as matérias desses veículos tentem ser abrangentes até buscar um outro lado, claro, matérias que acabam passando por cima dos jornalistas exilados, então, até o crime de degredo, com passaportes cancelados e as violações de devido processo legal constantemente relatadas. Muito bem, então, sempre um prazer te receber, doutor. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Marcos. E olha, e só para finalizar esse ponto, que eu acho que as pessoas se apegam muito a essa questão de Bolsonaro ou golpe e tal, mas, enfim, a quem acredita que no Brasil a nossa democracia é pujante, etc., e está indo muito bem o STF, eu perguntaria, por que então, por exemplo, esse primeiro caso da Cruzoé, no qual eu atuei pessoalmente, por que a Cruzoé ainda está no inquérito? Por que o seu fundador, o Mário Sabino, ainda está no inquérito? Eles não têm nada a ver com essa questão e permanecem investigados. Então, como é que eu posso chamar isso de uma democracia exemplar, não é? Um abraço, prazer estar aqui com você.